meus irmãos, essa passagem nos convida a pensar no passado, no nosso passado. Na teologia, eles sistematizam as doutrinas e eles dizem o seguinte: eles usam 4 termos para a nossa vida. Eles chamam Adão, por exemplo, antes de pecar, estado de inocência. Era o estado de Adão antes de comer o fruto proibido. Mas ele come o fruto proibido e ele então passa do estado de inocência para o estado de pecado. Ele e toda a sua descendência. E essa passagem diz: lembrai-vos do estado de pecado que vocês estavam. O outro estado é o estado de graça, quando Deus nos tira desse estado de pecado e nos transfere para a sua graça em Cristo Jesus. E, por fim, o estado de glória. Quando Cristo voltar, ele nos levará para a sua glória. Como eu disse, esse versículo 11 não fala do estado de inocência, nem o estado de graça, nem o estado de glória, mas o estado de pecado. Ele diz aos Efésios: lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamado incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos. Então, lembrar é importante, lembrar da nossa vida antes de conhecermos a Jesus. Lembrar da nossa escravidão aos inimigos de Deus e da impossibilidade pessoal de obtermos nossa libertação. Éramos escravos. Aí, no capítulo 2, versículo 1 diz: nos quais costumávamos viver no pecado, com o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, Satanás. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos neste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana, o diabo, a carne, e éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Éramos escravos. Lembrar de nosso comportamento pecaminoso perante o Senhor, que lhe causava nojo e provocava sua ira contra nós. Diz o salmista, Salmo 51, lava-me da minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço a minha rebeldia, meu pecado me persegue todo dia, pequei contra ti, somente contra ti, e fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tem razão no que dizes, e é justo no teu julgamento contra mim. Era a nossa condição, enojados por Deus e debaixo da ira de Deus. Lembrar da nossa ingratidão ao Senhor, que nos abençoavam com bênçãos desta vida e atribuíamos aos falsos deuses o nosso bem-estar, a Maria, aos orixás. Nós entendíamos, ou então pela nossa própria força, achávamos que alcançávamos essas coisas. Lembrar do nosso estado de perdição eterna, que nos encontrávamos devido aos nossos pecados. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. Quem não crê, já está julgado. Devemos lembrar de nossa vida pecaminosa para sentirmos nojo de nossa vida sem Deus. Ele está pedindo para a gente trazer essa memória, porque se alguns aqui estão pensando em retornar, vão perceber que é algo terrível. Não devemos lembrar de nossa vida pecaminosa com saudosismo, mas com profunda tristeza. Em nosso testemunho, por exemplo, pessoal, não devemos contar com riqueza de detalhes algo que é ofensivo ao Senhor.
Porque aquela vida era nojenta, era detestável, levávamos para o inferno. Nós podemos simplesmente dizer, olha, eu vivi uma vida de desobediência ao Senhor. Nossa vida pecaminosa tem de ser um passado, mas nunca um presente. Ela já desapareceu. Eu sou aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Antes de maldizermos nossa vida no presente, porque alguns dizem, poxa, depois que eu aceitei Jesus, minha vida está um inferno. Bom, se você for examinar direitinho que o estado de pecado é terrível, você jamais diria uma coisa dessa. Mas vejam,